Boa noite, amados, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez nós estamos aqui, com a graça do nosso Senhor. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família, e que juntos nesta noite possamos cultuar ao nosso Deus. Quero convidá-los nesse momento a fecharem os vossos olhos, a colocar as suas vidas diante do Senhor, e nós iremos iniciar nosso culto com uma oração na presença do Senhor. Santo Deus, maravilhoso, eterno e grandioso Pai, nós te louvamos, te bendizemos nessa noite e pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados. Abre os nossos olhos, Senhor. Toma em tuas mãos os nossos corações, toma a nossa vida, a nossa mente. Nos purifica de todo o mal, Senhor. Nos capacita pelo poder do teu Santo Espírito. Que o teu Santo Espírito nos convença, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo. Que juntos, ó Pai, possamos prestar um culto qual seja aceitável diante da tua presença. Mas não somente no momento do culto, mas que todos os nossos dias, ó Pai, sejam para a glória e louvor do teu santo nome, Pai. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, visita cada casa, cada família nesta noite. Derrama da tua graça, do teu poder, da tua misericórdia sobre cada casa, sobre cada família. Cuida da tua igreja, cuida do teu povo. É o que nós te suplicamos nesta noite, agradecidos no santo nome de Jesus. Amém. Vamos nesse momento, queridos, juntos louvarmos ao Senhor com muita alegria na presença de Deus, e depois nós iremos ter um período de oração com os pedidos que nós temos que se achegaram até nós. Exaltou sobre todas as coisas. Deus, o Pai, te exaltou. Manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. Quem é este Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. Quem é este Rei da glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória. Jesus, Jesus,
Nós vamos para o nosso período de oração. Os irmãos poderiam também estar orando aí no decorrer da semana, né? Nosso irmão Sérgio pede oração pela vida do seu irmão, que Deus esteja dando sabedoria e discernimento a ele. Também pedimos pela vida da irmã Mercedes, ela é mãe da Rosângela, a sogra do nosso irmão José Olivato. Que Deus possa estar trabalhando na vida da irmã Mercedes, também da sua casa, da sua família. Que Deus esteja dando sabedoria a cada um deles, colocando as tuas mãos sobre a vida da irmã Mercedes e dos seus familiares. Também pedimos, amados, pela vida do Richard, é um jovem, que Deus possa estar trabalhando na vida dele, que os irmãos coloquem a vida dele em oração, que Deus possa estar orientando, dando a ele sabedoria e discernimento, e que o Senhor possa estar abrindo os seus olhos através da tua palavra. Também os irmãos estejam orando pela vida da Thalita, também uma jovem, que Deus possa estar trabalhando poderosamente na vida da Thalita, que Deus possa estar trabalhando no seu coração e na sua mente, e que vocês não esqueçam desses nomes aí no decorrer dessa semana, na lista de oração de cada um de vocês, tá bom? Vamos falar com Deus. Grandioso Deus, soberano, eterno e grandioso Pai, nós colocamos, Senhor, a vida do Antônio, a vida do nosso irmão Sérgio diante da Tua presença. Que o Senhor coloque as Tuas mãos sobre a vida dele. Que o Senhor, ó Pai, trabalhe na mente e no coração dele, levando ele a um verdadeiro arrependimento, dando a ele discernimento dos Teus caminhos, mostrando a ele os Teus estatutos, ó Pai, para que ele venha buscar e servir ao Senhor. Também pedimos, Senhor, pela vida da Mercedes. Que o Senhor coloque as Tuas mãos sobre a vida dela, Pai. Que a Tua vontade e Teu querer esteja sobre a vida da Tua filha, da Tua serva, que por muitos anos tem servido ao Senhor. Mas o Senhor sempre tem o melhor, Pai. Então nós te suplicamos, Senhor. Visita ela lá no hospital, visita os familiares, leva do Teu conforto, leva da Tua paz e da Tua alegria a cada um deles, é o que nós te suplicamos no santo nome de Jesus, Pai. Também quero colocar diante do Senhor a vida do Richard, Pai. Esse jovem, Senhor, que tem buscado em Ti, Senhor, e que o Senhor possa se revelar a ele, Pai. De uma maneira, Senhor, que ele possa ser trabalhado na fé. Abre os olhos dele, Senhor, o coração, para que ele possa entender a Tua palavra e crer no Teu santo nome, Senhor, e viver uma vida de retidão na Tua presença. Também peço pela vida da Thalita, Pai, que o Senhor visite essa jovem, que o Senhor coloque as Tuas mãos poderosas sobre a vida, Senhor, dela, que o Senhor possa estar confortando, que o Senhor possa estar fortalecendo o coração da Thalita, que o Senhor possa estar levando alegria, tirando toda angústia, toda dor do coração da Thalita. É isso que nós te pedimos nesta noite, Pai. Agradecidos no santo nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero convidá-los nesta noite a abrirem a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 25 até o versículo 30, aonde nós iremos meditar na palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 11, do versículo 25 ao 30, onde diz assim: Por esse tempo disse Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e a revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, pois assim foi da tua vontade. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho a quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso, humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, maravilhoso, santo, eterno Pai. Derrama, Senhor, da Tua graça, derrama o Teu poder sobre a vida de cada um daqueles que nos assistem nesta noite. Abre os nossos olhos e os nossos corações, Senhor, diante da Tua presença.
Faz que nós possamos entender a Tua palavra, Senhor. Faça que a Tua palavra, Senhor, possa satisfazer o nosso ser, que a Tua palavra, Senhor, sacie a nossa sede. Faça, Senhor, que através da Tua palavra, dirigido pelo Teu Santo Espírito, nós sejamos convencidos do pecado, do juízo e da justiça, Pai. Que possamos nos arrepender, confessar ao Senhor, que possamos buscar a Tua presença, Senhor, que possamos contar ao Senhor tudo aquilo que tem nos impedido de melhor te servir, para que o Senhor possa nos aliviar, para que a nossa alma possa encontrar descanso, para que possamos ter uma vida aonde possamos honrar, engrandecer e louvar o Teu santo nome aqui nesta terra, Pai. É o que nós te pedimos, desde já agradecidos no santo nome de Jesus. Amém. Amados, quando nós olhamos aqui para esse texto, no início aqui do capítulo 11, Jesus, quando acaba de instruir os seus discípulos, ele começa a receber algumas perguntas dos discípulos de João o Batista, perguntando a ele se ele era o Messias ou se ainda era de vir, e então ele manda uma resposta dizendo que os cegos veem, os coxos andam, e depois ele dá um testemunho de João o Batista, dizendo que não há homem mais santo nascido de mulher do que João Batista, que este é aquele que como um anjo haveria de vir para aplanar os caminhos do Senhor. Para aqueles que creem, este era o Elias, o prometido. E depois ele cita duas cidades aqui, a partir do versículo 21, que é Corazim e Betsaida. Não sabemos muito desta cidade, mas provavelmente cidades que viram o trabalhar de Deus, viram os seus sinais, suas maravilhas, os seus milagres, porém com os corações endurecidos não se converteram a Jesus. Quando nós olhamos um pouquinho também aqui atrás, o Senhor diz, no versículo 16, aqui posso comparar essa geração que é semelhante às crianças. Depois um pouquinho mais para cima ele também diz que o reino de Deus, no versículo 12, desde os dias de João Batista até agora o reino de Deus, dos céus, é tomado à força e pela força apoderam-se dele. Ele está falando então da forma que as pessoas, que os homens, os religiosos da época, qual é o contexto que Jesus está falando, buscavam a ter o seu nome escrito no livro da vida para poder gozar da eternidade. Amados, e eu quero meditar com vocês nesta noite sobre esta questão, porque nesses últimos dias eu tenho me deparado com questões que me fez levar a refletir sobre isso. Tenho sim falado com muitas pessoas que têm me procurado, e o que mais tem me deixado assim assustado, amados, é a questão de como as pessoas compreendem quem é Deus, como as pessoas compreendem quem é Jesus, como as pessoas compreendem quem é o Espírito Santo de Deus, como elas compreendem a graça e como elas compreendem a salvação. E não diferente desse contexto quando Jesus está falando aqui. Todas as pessoas têm uma preocupação de salvar a sua vida, de não ir para o inferno, mas ao mesmo tempo não têm muita preocupação em obedecer a palavra de Deus. E é uma geração muito parecida de lá com a geração de hoje, amados. As pessoas têm medo do inferno, mas não têm prazer no céu. As pessoas têm medo de serem condenadas, mas não querem viver na obediência. As pessoas sabem quem é Deus dentro da teologia, sabem quem é a doutrina da graça dentro da teologia, mas não possuem experiência nenhuma na sua vida particular em intimidade com Deus.
E é por esse motivo que eu quero explanar um pouco esse texto nesta noite. Eu vou confessar a vocês que eu tinha um outro sermão preparado, mas devido no decorrer da semana passada, no decorrer dessa semana, fui procurado por pessoas e todas com o mesmo assunto, e Deus me incomodou meu coração. E eu quero falar nesta noite sobre a questão do verdadeiro arrependimento do pecado, amados. Do verdadeira forma de sermos salvos e que as pessoas parecem que têm esquecido. Então, quando Jesus introduz esse texto falando ali de João Batista, que ele é o homem nascido de mulher mais santo do que todos os outros, porém ele diz, qualquer um no reino de Deus, menor que seja, é maior do que João. O que Jesus está demonstrando, amados, o que é o tamanho e a importância de sermos cidadãos do reino de Deus, a qual essas pessoas parecem não se importar mais. As pessoas parecem que têm muito mais medo do inferno nos dias de hoje do que a alegria do céu. Os valores estão invertidos, porque as pessoas não conseguem mais compreender, assim como Jesus fala, até os dias de hoje o reino dos céus tem sido tomado à força e tem voltado novamente. As pessoas acham que vão para o céu por causa da sua religiosidade, por causa dos seus atos e das suas atitudes. Amados, e isso eu tenho a certeza, como nunca nos dias de hoje, com as pessoas que eu tenho falado, que é a forma que o inimigo está trabalhando no coração das pessoas, colocando no coração de cada ser que pela sua força, pelo seu mérito, pelas suas obras, pelo seu agir, eles vão para o céu e eles se achegam a Deus. Isso é mentira. Nós não chegamos a Deus por causa dos nossos méritos ou porque somos bons. Nós chegamos a Deus através da fé, amados, da graça de Cristo Jesus, e tudo isso provém de Jesus. Quando Jesus está dizendo assim, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaiba, que se em Tiro e Sidom tivesse feito os milagres que em vós fizeram, há muito que se teriam arrependido, vestido o pano de saco e cinza. Por isso eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós. Ai de ti, Cafarnaum, e depois ele diz que será menos pesado do que Sodoma e Gomorra. Aí eu venho a pensar nesta geração. E eu e você fazemos parte desta geração, amados. Essa geração é incumbida, amados, onde eu e você temos que ser os arautos de Cristo. É momento onde eu e você temos que levantar e pregar um verdadeiro evangelho. Eu tenho me deparado com isso e eu tenho visto, e isso me dói o coração quando as pessoas sentam e vejo que essas pessoas estão sendo engodadas, enganadas, elas estão cegas, estão cheias de intelectualidade, sim, como esses religiosos da época. São capazes de discernir teologicamente muitas coisas, conhecem muito bem as doutrinas sistemáticas, mas não têm intimidade nenhuma com o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Então é isso que Jesus começa a dizer para que nós possamos entender a partir do versículo 25. Por esse tempo disse Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e a revelaste aos pequeninos. Jesus não está falando, não está dizendo aqui que há problema nenhum sobre a intelectualidade. Nós devemos ser inteligentes, sim, buscar conhecimento, claro. Mas o que Deus está dizendo, Ele está dizendo, olha, eu lhe dou graças, Senhor, por essas pessoas que acham que pela sua capacidade têm um conhecimento do Senhor e o Senhor não se revelou a elas. Amados, e não é diferente nos dias de hoje. As pessoas estão buscando conhecimento, achando que isso aproximam elas de Deus.
Eu tenho conversado com pessoas, as pessoas conhecem a teologia reformada, eles conhecem todos os termos sobre Armínio, sobre Calvino, eles conhecem o puritanismo, eles conhecem as outras denominações, porém quando você chega na essência, no cerne do Evangelho, e perguntam para eles quem é Cristo, você se assusta, eles não sabem definir porque eles não têm intimidade com o Senhor. E essa mesma coisa que Jesus está dizendo, esses homens a qual Jesus se deparava com eles na época, os mestres da lei, eram capazes de falar coisas assim, gigantescas, eles conheciam astrologia, eles eram dominantes sim na lei feita pelos homens, conseguiam montar tribunais de julgamento e julgar casos de separação, casamento, divórcio, separação de terra e todas essas coisas, mas não eram capazes de conseguir discernir a palavra de Deus, não eram capazes de tomar para si o arrependimento verdadeiro e confessar ao Senhor Jesus, se humilhar na presença de Deus. E não é diferente nos dias de hoje. As pessoas são capazes de conhecer inúmeras coisas, de lerem milhares de páginas, mas as pessoas não são mais capazes, eu tenho falado com as pessoas, não são mais capazes de passar meia hora de joelhos na presença de Deus, não são mais capazes de investir um tempo da sua vida para uma devocional entre ela e Deus. As pessoas não são mais capazes de chorar, prostrados no chão, na presença de Deus. Ou seja, as pessoas perderam a comunhão com Deus, as pessoas estão cheias sim de conhecimento, mas vazias de fé, como era nesta época. E as palavras de Jesus será muito mais duro o julgamento para esta geração, do que a Sodoma e Gomorra, e não será diferente, amados. Mas ainda há esperança. Entre eu e você podemos anunciar o Evangelho a essa geração, o Evangelho verdadeiro, podemos anunciar a eles as boas novas. Olha o que Jesus continua dizendo: sim, ó Pai, pois assim foi a tua vontade. Esta é a vontade de Deus, que essas pessoas, pelo seu orgulho, pela sua soberba, tivessem os seus olhos tampados, os seus corações endurecidos. E ele diz que todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Amados, o que Jesus está dizendo é o seguinte: eu sou Deus, e ninguém pode se achegar a Deus se não for através de mim que se fiz homem. Porque ninguém conhece o Deus Pai, porque somente eu o conheço, porque eu estava lá, e de lá eu vim, por lá eu voltarei. Sabe o que Jesus está querendo dizer, amados? Há um único meio de salvação, há uma única forma de salvação, através de Jesus Cristo. E este Evangelho parece que está deixando de ser pregado. Parece que as pessoas não estão mais ouvindo isto. Arrependei-vos, entregue a sua vida a Cristo. Não estou aqui para trazer, se você entende de uma forma salvação ou outra, colocar aqui como eu citei, não gosto dessas terminologias, arminiano, calvinista, não me importa com isso. O que me importa é que Salvador é Cristo. Sem Cristo ninguém vai para o céu. Pelo esforço próprio do homem ninguém vai para o céu. Sem arrependimento, sem reconhecer que Jesus é Deus, sem se prostrar diante dos pés de Jesus, sem confessar pecados, sem se arrepender e sem se humilhar, não há restauração. Ninguém vai conhecer a Deus se não for através de Jesus Cristo, porque somente Jesus é o mediador entre o homem e Deus. E essa geração de hoje está confusa, elas têm medo do inferno, mas não têm amor por Cristo. Amados, nós precisamos anunciar o verdadeiro Evangelho. E essas pessoas, amados, a quais
Eu estou me referindo que esta geração, não pense que eles são mal informados, não. Eles conhecem todas as denominações, eles conhecem todos esses pregadores famosos que estão aí no YouTube, na internet. Sabe por quê, amados? Porque muitas vezes eu e você nos calamos de falar o verdadeiro evangelho. E quando nós falamos o verdadeiro evangelho para essas pessoas, eu tenho me deparado com isso, os olhos das pessoas ficam arregalados, os seus olhos se enchem de lágrima, e todas elas que eu conversei nessa semana, eu estou falando que eu fiquei assustado, com todas com o mesmo assunto. Elas não conseguem definir quem é Jesus. Elas estão dentro da igreja e diz que não conseguem entender que Jesus é Deus, que elas não conseguem entender. E eu falei assim, olha, se nós não entendermos que Jesus é Deus, que Ele é Salvador, não há salvação. É só por meio de Cristo. Não é estar na igreja, não é participar de rituais. E então Jesus termina com esta coisa maravilhosa do versículo 28, diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Este é o chamamento de Jesus aos pecadores, amados, e é isso que nós devemos anunciar. Mas hoje se anuncia o seguinte: venha para a igreja, venha para o grupo de jovem, venha para a escola. Não, tudo isso faz parte, amados, da liturgia, do culto de louvor e adoração a Deus. Ótimo, nós precisamos ter tudo isso, como está lá em Hebreus, no capítulo 6, nós não devemos fazer como é o costume de alguns, de abandonar a congregação, não é isso. Mas o que nós precisamos anunciar às pessoas é: vinde a Cristo, vós que estáis cansados e oprimidos, e Ele vos aliviará. Vinde a Cristo, confesse os vossos pecados a Ele, que Ele é fiel e justo para perdoar todos os vossos pecados. Nós precisamos ensinar as pessoas que há um propiciador, amados, entre nós e Deus, Cristo Jesus, o único mediador. É Ele quem perdoa, é Ele quem justifica, é Ele quem sara, é Ele quem liberta, é Ele quem dá salvação, é Ele quem restaura, quem dá vida, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus Cristo, amados. Este é o nosso dever, amados, e nós precisamos anunciar isto. E você também que nos assiste nessa noite, como eu falei com as pessoas, se você está desanimado, se você está triste, se você está perdido, venha a Cristo. Ele é o único que pode trazer respostas e soluções para a sua vida, através da sua palavra. Ele está dizendo: olha, vinde a mim, vós estáis cansados e oprimidos, tome sobre vós o meu jugo, aprendei de mim. Jesus convida as pessoas: vinde, tome o meu jugo, aprendam de mim. Como que aprendemos de Jesus, amados, se não é através disso aqui, através da palavra de Deus? A igreja, amados, em muitos lugares tem deixado para trás o discipulado. O que é discipular? É sentar com alguém e caminhar com ele, até que ele esteja pronto para caminhar sozinho, dentro da palavra de Deus. E Jesus está convidando: olha, vinde a mim, aprenda de mim. Então entra a igreja. A igreja ficou incumbida de ensinar. Lembra aquela passagem lá em Atos, que aquele eunuco estava numa carruagem voltando para o Egito, e Filipe foi levado até ele pelo Espírito, e diz que ele lia o livro de Isaías, e Filipe pergunta: tu entendes o que lê? E qual é a resposta dele? Como tu queres que eu entenda se não há quem me ensine? Amados, é o meu dever e o teu dever ensinar esta geração quem é Jesus. Esta geração está perdida. Eu clamo à igreja pela misericórdia e compaixão uns pelos outros.
que possamos dedicar as nossas vidas ao ensino às pessoas e da pessoa de Jesus Cristo, da pessoa de Deus Pai, da pessoa do Espírito Santo de Deus, ensinar às pessoas a importância da palavra de Deus, que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus, viva e eficaz para a transformação de vida de pessoas, de cidade, de estado, de país e de nações. As pessoas estão perdidas, amados, e nós precisamos anunciar isto. Vinde a Cristo. Jesus está dizendo: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Amados, as pessoas estão abatidas, as pessoas não têm alegria no coração, os jovens estão se sucumbindo nas drogas, os casamentos estão durando pequenos meses, quando teria que ser para a vida toda, os filhos estão crescendo, separados de pai e de mãe, e isso tem causado um mal tremendo na sociedade e na família brasileira. E isto é dever da igreja, meu e seu, de anunciarmos a Cristo, que cura, que sara e que restaura. Precisamos anunciar às pessoas, amados, que pecado continua sendo pecado, e que pecado leva para o inferno, mas que o arrependimento e a humilhação diante de Deus nos purifica de toda injustiça e nos traz de volta na presença do Pai. Mas as pessoas estão sem esperança, sabe por quê? Porque o Evangelho de Cristo tem sido cada dia manchado, dentro dessa teologia da prosperidade, dentro dessa teologia da libertação, a teologia da cura. Mas eu e você, amados, somos chamados para ser arauto do Rei, igreja de Cristo verdadeira, que possamos nos compadecer uns dos outros, neste amor a qual Jesus nos instruiu, e que possamos anunciar este Evangelho de Cristo, este Evangelho simples, falar para as pessoas: está difícil, está angustiado, está com dor, não há alegria em você, somente tristeza. Eu tenho a solução para você. Aonde? Aqui. Porque normalmente as pessoas esperam que você dê a ela uma poção mágica, mas mostra a ela que a solução da vida dela está na palavra, no conhecimento de Cristo, e que quando ela se alimenta da palavra, Deus lhe concede graça, lhe envia o teu Santo Espírito para fazer morada, então ele recebe a salvação e a justificação, e a sua vida é transformada. Mas tudo isso não provém do homem, tudo isso não provém da religiosidade, tudo isso não provém da intelectualidade, tudo isso não provém das obras, tudo isso não provém da nossa força. Isso provém por uma única pessoa que morreu por nós lá na cruz do Calvário e ressuscitou, Jesus Cristo. E Ele mesmo se anuncia aqui: vinde a mim. Amados, esta geração está carente desta palavra que é dever meu e seu de anunciar. Que eu e você possamos tomar isto nas nossas vidas e que possamos não nos calar mais e anunciar às pessoas: ei, está cansado, está oprimido? Vai para Cristo e encontrarás solução para a tua vida e descanso para a vossa alma. Experimente de Jesus, aprenda dele, tome o seu jugo, aprenda de Jesus, e você vai ver que Jesus é manso e humilde de coração. Amados, nós precisamos ensinar às pessoas que Deus é santo, justo, mas que o seu amor é imensurável e que há perdão para os pecados. Queridas, as pessoas acham que elas já estão condenadas por causa do pecado, porque as pessoas ensinam que pecado tem peso, um maior do que o outro. Isso não é bíblico. Pecado é pecado. Nós precisamos anunciar que Jesus pode purificar as pessoas de todos os pecados. Amados, quando Jesus está dizendo aqui
e encontrareis descanso para a vossa alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que ele está querendo dizer é o seguinte, que quando chegamos a Cristo, chegamos todo marimundo. Quando chegamos a Ele, chegamos cheio de carrapicho, cheio de feridas, cheio de chagas. Chegamos a Ele fedendo a pecado. Chegamos a Ele muitas vezes com as mãos cheias de mentira. Chegamos a Ele com o coração cheio de orgulho. Chegamos a Ele com a mente cheia de prostituição, de mentira e lascívia. Chegamos a Ele fedendo a pecado. Mas Jesus está dizendo, não importa como você chega. O importante é o que eu vou fazer na sua vida quando tu creres no meu nome. Mas para que as pessoas creiam em Cristo, amado, é necessário que nós possamos pregar o Evangelho. Este é o mandamento do Senhor. É assim que o Senhor termina o seu ministério, aqui em Mateus, no capítulo 28. Quando Jesus fala, a partir do 18, e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide, fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Esta é a ordem de Jesus. Nós precisamos ensinar as pessoas, amados, esse é o nosso chamado, e dizer a eles que todo o poder foi dado a Jesus, tanto no céu quanto na terra, não há outro, somente um, Jesus, que a única forma de ir para o céu é através de Cristo. É isto que nós devemos ensinar. Então, quando essas pessoas confessarem os seus pecados e se arrependerem, aí é cabível a nós, fazendo discípulos em todos os povos, sem fazer acepção de pessoas. Aí nós levamos elas a obedecer todas as coisas que aqui está escrita. Esta é a ordem de Jesus. Este é o mandamento para a igreja de Cristo. Que eu e você, amados, não sejamos negligentes com a expansão do Evangelho. Quem salva é Cristo. Ponto. Mas o dever de pregar o Evangelho é meu e teu. O dever de discipular é meu e teu. O dever de ensinar é meu e teu. O dever de orientar as pessoas a obedecer tudo isto é meu e seu. Porque se não fazemos isso, estamos negligenciando os mandamentos do Senhor, estamos pecando, porque omissão também é pecado, amados. E hoje, eu e você, mais do que nunca, é necessário levantar uma voz em meio a tantas mentiras que têm sido ensinadas. É necessário que a igreja de Cristo, a remanescente, a que sempre permaneceu e que sempre vai permanecer, é momento de nós levantarmos a nossa voz e pregar a esta geração, vinde a Cristo, a vós todos que estão cansados e oprimidos, e Cristo tem poder para aliviar-os de tudo isso. Experimente de Jesus, conheçam de Jesus, aprendam de Jesus, e vocês encontrarão descanso para vossas almas. Precisamos ensinar que todo poder e autoridade foram dados a Jesus, tanto no céu quanto na terra. Então somente Jesus é que pode prosperar na terra, e somente Jesus é que pode levar para o céu. Isto, amados, nós precisamos ensinar. Então, quando as pessoas entenderem a essência da pessoa de Cristo, entenderem a essência de Deus e do Espírito Santo de Deus e o poder da sua palavra, então entra nós como meros mortais, como a igreja de Cristo, discipulando, ensinando-os, batizando-os, ademoestando, cuidando, para que eles possam guardar os mandamentos do Senhor. Quando nós fazemos isso, a promessa de Jesus para cada um de nós é esta: não tenham medo, porque eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que eu e você, amados, possamos ser esta igreja de Cristo. Que eu e você possamos trazer para nós este alerta na nossa vida.
Eu sou sincero aos irmãos, que me chamou muito a atenção. Muito atenção mesmo. Várias pessoas me procuraram, não da nossa igreja, de outras denominações. E eu tenho falado com essas pessoas, presencialmente, e todas com a mesma dúvida de quem é Jesus, quem é a palavra de Deus e como é o caminho da salvação. E pessoas que frequentam igrejas. Por isso, amados, eu trouxe nesta noite, e vendo a necessidade, a carência da verdadeira palavra de Deus ser pregada. E eu sei que Deus chamou você, que nos assiste nesta noite. Eu conheço os nossos irmãos da igreja local e sei a capacidade de cada um de vocês, que Deus tem dado o dom do Espírito Santo de Deus. Abram as vossas bocas, queridos. Falem às pessoas que você tiver oportunidade, que estiver ao seu redor, do verdadeiro Evangelho. Falem a elas que Cristo é o único que tem poder sobre o céu e a terra. Que Cristo é o único que pode salvar. Que foi Ele que morreu lá na cruz do Calvário por nós. Ensine as pessoas, através da palavra de Deus, que Jesus é Deus, sempre foi Deus e sempre continuará sendo Deus. Ensine as pessoas que o Espírito Santo de Deus é Deus e que Ele habita em nós e que é Ele que nos conduz nos caminhos e nas veredas do Senhor. Ensine as pessoas que a palavra de Deus é a Bíblia, porque todas as pessoas que chegaram até mim disseram assim: pastor, eu queria que Deus falasse comigo, e eu perguntei, quanto tempo você lê a Bíblia? E todas elas disseram assim: não leio. Não existe, amado. As pessoas querem intelectualidade do homem, revelação humana. E eu e você precisamos levantar neste momento para dizer às pessoas que a maior revelação de Deus está aqui na palavra de Deus. Que quem quer ouvir Deus precisa ler a palavra de Deus. Quem quiser conversar com Deus precisa dobrar o joelho e orar na presença de Deus. E quem quiser morar no céu precisa crer que Jesus é Deus e entregar a vida nas mãos dele. Sem isso, amados, não há salvação. Que eu e você possamos tomar isto como obrigação. E você possa fazer um voto com Deus de ser um arauto de Cristo, de ser um arauto de Deus nos dias tão turbulentos que nós vivemos. Sabe por quê, amados? Porque foi para isso que eu e você fomos chamados, para sermos anunciadores do Evangelho, para irmos e pregarmos o Evangelho a toda criatura, até os confins da terra, falando desse Jesus que cura, que salva, que perdoa, que restaura e que leva para o céu, ensinando elas a obedecer todos os mandamentos que aqui está escrito. E não tenham medo, porque a Jesus foi dado todo o poder e autoridade, e Ele está conosco e estará conosco todos os dias até que Ele volte. Amém? Deus os abençoe, uma boa noite, vamos falar com Deus. Grandioso Deus, soberano, eterno e grandioso Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos e nós te exaltamos. Que o Senhor nos encoraje, Pai, a cada dia, encoraje a tua igreja, encoraje cada um dos irmãos que nos assiste, Pai. Quero colocar diante do Senhor, Pai, neste momento, nesta quarta-feira, que nós te chamamos o nosso dia do nosso culto de oração. Eu quero colocar, Senhor, os líderes da Igreja Batista Ebenezer na tua mão. Quero colocar os professores de escola bíblica dominical. A equipe de louvor, Senhor. Que o Senhor as use tremendamente, que o Senhor dê ousadia, Pai, que o Senhor derrame do teu Santo Espírito, para que eles anunciem, Senhor, o teu Evangelho puro, Senhor, o qual é Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, e que também o arrependimento, Pai. E o Senhor nos dê coragem, que esta igreja, Senhor, a Igreja Batista Ebenezer, Pai, a cada dia, seja tomada pelas tuas mãos, e que o Senhor nos dê a cada um dos membros desta igreja, Pai, a cada um daqueles que participa desta família, ousadia e coragem para a pregação do verdadeiro Evangelho. É o que eu te suplico,
agradecido no nome santo de Jesus. Nos despede agora debaixo da tua graça. Nos dá uma noite protegida e guardada pelas tuas mãos e uma semana dirigida pelo poder do teu Santo Espírito. Visita cada casa, visita cada família, Senhor, é o que eu te peço nesta noite. Visita, Senhor, esses jovens que eu conversei. Coloca as tuas mãos poderosas sobre a vida de cada um deles, restaura o coração e a mente, que o teu Santo Espírito, Senhor, os convença do pecado, da justiça e do juízo, e que eles sejam feitos vasos, Senhor, a qual o Senhor possa depositar o teu azeite, e que no dia de amanhã eles sirvam de testemunhas vivas do poder restaurador que há em ti, o único Salvador, o único mediador, o qual nós oramos agradecidos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus os abençoe, amados, até domingo, se assim Deus nos permitir.